noite, o ex-presidente do Boa Vista estava a bordo do avião privado que transportou 578 quilos de droga de São Paulo para Salvador da Bahia. Informação confirmada à RTP pelo líder da investigação brasileira, que desmente assim a versão de João Loureiro. A Polícia Federal do Brasil confirma que o ex-dirigente esportivo está a ser investigado, bem como todos os outros passageiros deste voo suspeito. Entre eles está também o empresário que está a negociar a compra da Omni. Em entrevista exclusiva à RTP, os empresários de futebol Hugo Cajuda e Bruno de Carvalho confirmaram que estiveram com João Loureiro em Salvador no dia em que a droga foi apreendida. Pelo contrário, João Loureiro sempre afirmou que estava em São Paulo. É uma investigação para ver mais à frente no telejornal e depois no Sexta às 9. Portugal só vai conhecer o plano de desconfinamento dia 11 de março. O Primeiro-Ministro diz que ainda não é o tempo de aliviar medidas. O plano de reabertura do país será então gradual, por setores de atividade e pode ser feito também por regiões. António Costa confirmou hoje que a reabertura das escolas será a primeira medida para iniciar o desconfinamento, mas não revelou quem regressa primeiro às salas de aula. Nós devemos manter as medidas como elas estão. A conferência de imprensa de António Costa começou sem surpresas e com um aviso escrito: ainda não é tempo de desconfinamento. Mas esse tempo acabou por ser revelado pouco depois. Dentro de 15 dias, no dia 11 de março, nós apresentaremos o plano de desconfinamento do país. O Governo dá o primeiro sinal de abertura em vários meses, mesmo que seja só uma data. O Primeiro-Ministro dá poucos detalhes. Será gradual, será progressivo, será diferenciado em função de setores de atividade, porventura em função de localizações, como já vigorou num certo período de tempo no nosso país, e também sempre associados a critérios objetivos. Não é explícito nesses critérios, mas enumera as dificuldades. A variante britânica está muito presente, há atrasos na vacinação e o número de internados e infectados ainda é muito elevado. Estamos muito melhor do que estávamos há uma semana, há 15 dias, há 3 semanas, há um mês, mas estamos ainda 4 vezes pior do que estávamos no dia em que iniciámos o desconfinamento, em maio passado. António Costa mantém o foco no cumprimento de regras, até porque já há mais gente na rua e o índice de transmissibilidade voltou a subir. Eu creio que neste momento estarmos a falar do plano de desconfinamento, discutir o seu calendário e enunciar as suas medidas é distrair os cidadãos do essencial. E qual é o essencial? É que temos de nos manter confinados durante os próximos 15 dias. O meu desejo, seguramente, é o desejo de todos. É que no dia 11 de março possamos começar a avançar para o desconfinamento. Se é possível, isso só o poderemos dizer e verificar com as condições objetivas que existam no dia 11 de março. Abre a porta a um desconfinamento mesmo antes da Páscoa e pela primeira vez admite prioridade a reverter o encerramento das escolas. Por isso, foi mesmo a última medida que tomamos e, portanto, é natural que seja também a primeira medida que venhamos a tomar, é iniciar o desconfinamento pelas escolas. Percebo a ansiedade de todos em ver uma luzinha ao fundo deste confinamento. Mas, com toda a franqueza, eu não queria contribuir de forma alguma para criar qualquer tipo de ilusão. Sem dar ilusões, António Costa já deu ao país um calendário ainda em construção. E o Primeiro-Ministro garante ainda que tem havido uma solidariedade institucional total entre o Governo e o Presidente desde o início da pandemia. António Costa diz que ele e Marcelo Rebelo de Sousa sempre estiveram unidos nas decisões a tomar todas as decisões difíceis, mesmo quando partiram de pontos de vista bem diferentes. Unidos no mesmo rumo e na mesma velocidade no combate à pandemia, é assim que António Costa vê o entendimento com o Presidente da República. Não posso deixar de sorrir quando tenho verificado que há uma espécie de concurso na comunicação social entre quem noticia que é o Governo que quer acelerar o desconfinamento
e os órgãos de comunicação social que anunciam que é o Presidente que quer acelerar o desconfinamento, que o Governo resiste à pressão do Presidente e que o Presidente insiste na pressão sobre o Governo. Ora, como o Sr. Presidente da República ontem deixou bem claro, desde o início desta pandemia tem havido uma total solidariedade institucional entre todos. Uma união que o Primeiro-Ministro reforça para o futuro, mesmo com o Presidente a assumir a Páscoa como um marco no desconfinamento e o Governo a admitir uma eventual abertura a partir de 16 de março. Naturalmente, muitas vezes não partimos do primeiro ponto de vista idêntico, mas chegamos sempre à mesma conclusão e a um resultado que nos uniu sempre a todos. Até as palavras prudência e segurança são comuns a Presidente e Primeiro-Ministro. Tudo recomenda, como disse ontem o Sr. Presidente da República, que adotemos a maior prudência. Só o ruído que Marcelo Rebelo de Sousa queria limitar continua a ser um desencontro, com o Governo a voltar a ficar em silêncio sobre a adoção desta medida. Novas revelações RTP. O ex-presidente do Boa Vista estava a bordo do voo privado que transportou mais de 500 quilos de droga de São Paulo para Salvador da Bahia. Ao contrário do que sempre afirmou, é suspeito, de acordo com o líder da Polícia Federal brasileira. Foram enviadas quase 34 mil mensagens para pessoas que têm o direito a ser vacinadas em Portugal contra a Covid-19. No entanto, pouco mais de metade destas pessoas responderam. Por causa disso, as autoridades de saúde estão agora a fazer contactos de novo telefonicamente. Hoje há registro de mais 44.688 doses que foram administradas. O total de vacinados é quase 780 mil. As inoculações feitas nas últimas 24 horas mostram claramente uma aposta em vacinar com uma dose o maior número possível de pessoas. Foram vacinados num dia mais de 41 mil pessoas. Para completar a vacinação, ou seja, a segunda dose, foram administradas apenas cerca de 3 mil doses. Quando é que é a próxima toma da vacina, está bem? Será no dia 19 de março. Mas o Centro de Saúde vai-me ligar? A chamada telefónica acontece na ausência de resposta à mensagem escrita. Como é que o chamaram para receber a vacina? Foi do Centro de Saúde de Carnida. Ligaram-lhe? Ligaram para eu vir. Cabe aos centros de saúde contactar os utentes para indicar dia, hora e local. Foi o Centro de Saúde que nos contratou por telefone. Ligou-vos? Ligou-nos tanto para ele como para mim. Ligou e me marcou o dia, a hora e onde é que era. Nestes casos, foi na Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa Norte, onde estão a vacinar 150 pessoas por dia. Pretendem chegar às 500 na próxima semana. O processo de marcação tem sido crescente desde o início deste mês, mas é sempre igual. Temos tido informação de SMS que não são verdadeiros e é importante dizer às pessoas que os SMS que são enviados por nós, a entidade de origem é 2424 e que são SMS com uma mensagem muito simples, apenas para digitar o número de utente, um espaço e depois sim ou não se quer ser vacinado. Responderam às mensagens 55% das pessoas, isto no global, em todo o país. Mas vamos a números. Desde que se iniciou a vacinação contra a Covid-19 do grupo de pessoas com mais de 80 anos e entre os 50 e 79 com doenças de risco, foram enviadas quase 34 mil mensagens, obtidas mais de 18 mil respostas positivas à marcação. De acordo com os dados dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, a que a RTP teve acesso, 454 responderam não, equivale a 1,34% dos SMS enviados. Essas pessoas não ficam excluídas da vacinação, mas são consideradas, depois deixam de ter a prioridade e depois voltaremos a chamar mais tarde. A mensagem é enviada 4 dias antes para dar tempo a que todas as equipas possam fazer posteriormente o contacto telefónico, caso necessário. No Alto Minho, as autarquias até vão buscar os utentes a casa para serem vacinados contra a Covid-19. Em Évora, tudo preparado para vacinar 7.500 pessoas na primeira fase. Nestas regiões estão a ser vacinadas 600 pessoas por dia e só não são mais porque
não há vacinas. 88! Dona Francisca, pode guardar aqui um bocadinho? Tomara que fosse já há mais tempo. Olha, para me ver livre da não venha para cá. Não sei que eu já tenho quase 88 anos e ainda quero viver. Tenho filhos, tenho netos, tenho bisnetos. Quero viver mais um tempozinho. Por dia, em Évora, estão a inocular 600 pessoas. Ao total, na cidade de Évora, temos aproximadamente 7.500 utentes neste grupo para serem vacinados, assim tenhamos disponibilidade de vacinas, e estamos muito satisfeitos com a forma como está a correr o processo. A recusar a vacinação tem sido poucas, o contacto está a cargo das unidades de saúde e, portanto, precisamos, em primeiro lugar, que as pessoas tenham os seus contactos atualizados junto do seu centro de saúde, que estejam atentas aos seus telefones e telemóveis. Até segunda-feira, devem passar pela Arena de Évora 1.800 pessoas. Se tiver contágio, isto ser mais leve. Não é o que dizem. Pronto, mais nada. No Alto Minho, as 10 autarquias e a Unidade Local de Saúde apostam na proximidade. Em cada concelho há um centro de vacinação e até vão buscar os idosos a casa. Vou apanhar a vacina em Seixas. Está contente? Estou. Olha, acho eu que é para melhorar. Com este sistema descentralizado, desviam os utentes dos hospitais e dos centros de saúde. Hoje estamos a vacinar 560 pessoas, porque não podemos vacinar mais. Hoje o distrito está a vacinar 7.000 pessoas, porque não tem mais doses para poder administrar. É uma coisa que a gente já sabe, é esperar muito tempo. E agora calhou, pronto. Acho que sim, queria ver os meus netos que tenho lá fora. E assim não vejo nem netos, nem bisnetos, nem filhos. Emília prepara-se para receber o seu presente de aniversário. Faço hoje 94. Nasci em 1927, vivo sozinha, vou andando, ainda vou fazendo as minhas coisinhas em casa. No Alto Minho vão ser vacinadas nesta fase 7.000 pessoas. Estou arrumada, agora vou para ali, tenho que esperar meia hora. E o índice de transmissão da Covid-19 em Portugal teve uma ligeira subida, está agora nos 0,68. O valor divulgado pelo Instituto Ricardo Jorge fala num desacelerar da tendência de decréscimo. O número de óbitos volta a subir. Nas últimas 24 horas morreram mais 58 pessoas vítimas de Covid-19. O número de novos casos é o segundo mais baixo desde o início do ano. Há, assim, mais 1.027 infectados. Há também menos 209 pessoas nos hospitais. O total, 2.404 internados ainda. Desde o início do mês, houve, no entanto, uma diminuição de 64% do número de pessoas nos hospitais portugueses. A descer, há 14 dias consecutivos, está o número de doentes em estado grave. Apesar disso, permanecem nos cuidados intensivos 522, menos 14. O número de pessoas com o vírus ativo é o menor do ano, mas são ainda 72.037 pessoas. Uma nota positiva, muito positiva, desde o início da pandemia já recuperaram da doença 89% das pessoas que foram infectadas. Pela primeira vez desde o início da pandemia não foi registado hoje nenhum caso de infecção pelo novo coronavírus entre os profissionais de saúde do Hospital de São João no Porto, um sinal de eficácia das vacinas administradas na proteção contra a Covid-19. A arma está no terreno, o combate continua a ser travado e surgem agora os primeiros sinais de esperança em contexto real. Pela primeira vez, o Centro Hospitalar de São João não registrou nenhum caso de infecção entre profissionais de saúde já vacinados. Esta é a primeira evidência nacional em mundo real, ou seja, fora de um contexto de ensaio clínico, que de facto a vacina é eficaz. E isso abre uma janela de esperança para os restantes cidadãos portugueses de que de facto a vacina poderá ser uma arma extremamente eficaz no combate à pandemia. No maior hospital do norte do país, a incidência de infecção no mês de fevereiro é agora inferior àquilo que se registava por dia antes da vacinação. No total foram detectados apenas 7 casos em pessoal não vacinado e a transmissão ocorreu em contexto familiares. No entanto, há outro dado que salta à vista. Dos 4.000 profissionais já inoculados, 2 testaram positivo, já depois da toma da segunda dose, em janeiro. Num deles fizemos o diagnóstico 3 dias depois da segunda dose e no outro caso 6 dias depois da segunda dose. Isto quer dizer que, por um lado, ainda estávamos dentro do período de incubação da doença, que são, como sabem, 14 dias, e, portanto, o mais provável
que terá acontecido é que estes dois profissionais foram infectados alguns depois da primeira dose. De acordo com a evidência científica disponível, a eficácia é máxima só ao fim de 7 dias das tomas recomendadas. O passo seguinte é agora apostar em análises sorológicas para perceber como se irá comportar o vírus e quebrar possíveis focos de infecção assintomática. Com a pandemia mais controlada, os critérios para testagem em massa foram revistos agora pela Direção-Geral de Saúde. A nova estratégia prevê a utilização de testes com saliva, a somar aos testes padrão PCR e aos testes rápidos de antigênio. A DGS defende resultados mais rápidos e diagnóstico em contactos de alto e baixo risco, com caso confirmado. A norma agora revista destaca a importância de rastreios na população mais vulnerável, como estruturas residenciais para idosos, instituições de acolhimento, estabelecimentos prisionais e unidades prestadoras de cuidados de saúde. A DGS acrescenta que a norma segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Em 2020, o pior ano para a economia portuguesa desde 1974. Tudo a cair. Menos consumo, menos exportações e menos investimento. O ex-presidente do Boa Vista estava a bordo do voo privado que transportou 578 quilos de droga de São Paulo para Salvador da Bahia. A informação foi confirmada à RTP, pelo líder da investigação brasileira, que desmente assim a versão de João Loureiro. A Polícia Federal do Brasil confirma que o ex-dirigente esportivo está a ser investigado, bem como todos os outros passageiros deste voo suspeito. Entre eles está também o empresário que está a negociar a compra da Omni. É a própria Polícia Federal que vem contrariar estas declarações de João Loureiro. A ideia de que eu era passageiro do avião. Não, eu estava na lista, de facto, na lista, conforme várias outras pessoas, estava na lista para voltar a Portugal nesse avião. E, portanto, mas então porquê é que resolveu depois embarcar? Eu não embarquei. Quando isto aconteceu, isto é em Salvador, eu estava em São Paulo. A RTP, Elvis Seco, o coordenador da Polícia Federal, garantiu que quer João Loureiro, quer Mansur Heredia viajaram entre São Paulo e Salvador da Bahia no jato onde foram apreendidos os mais de 500 quilos de cocaína. Nesse voo, o jato já teria os 578 quilos de cocaína escondidos na fuselagem. A droga pode ter sido colocada em São Paulo ou pode ter sido colocada inclusive antes. Tudo está a ser investigado. Salvador está descartado completamente. O ex-presidente do Boa Vista tem dito repetidamente que ficou em São Paulo e que nem chegou a embarcar para Salvador. Mas em entrevista exclusiva ao 6/9, os empresários de futebol, Hugo Cajuda e Bruno de Carvalho, confirmam que estiveram com João Loureiro e com o espanhol Mansur Heredia no mesmo hotel de Salvador, onde ficou hospedada toda a tripulação do jato. E vocês foram para Salvador, chegaram no dia 8 de fevereiro. Posso perguntar-vos em que hotel é que ficaram? Ficámos nesse hotel porque o João Loureiro também estava nesse hotel e disse-nos que, inclusive, que toda a tripulação do voo também estaria nesse hotel e que seria mais cómodo, tanto para nós como também para a restante tripulação, que nós estivéssemos no mesmo hotel, porque o voo era suposto acontecer no dia seguinte. Estes empresários faziam parte da lista de passageiros do Falcon 900, que teria como destino final Portugal. Contam também que, quando perceberam que o voo não ia partir, saíram de Salvador juntamente com o ex-presidente do Boa Vista, no dia 9 de fevereiro, o dia em que a droga foi apreendida. Decidimos claramente voltar no dia, assim que foi possível voltamos. Não é? Voltamos para São Paulo para prosseguir a nossa vida. E voltaram. E João Loureiro também. O jato pertence à Omni, empresa que esteve em negociações para ser comprada por Róvulos Magalhães, um empresário brasileiro com ligações a João Loureiro. Aliás, uma empresa que pertenceu ao ex-presidente do Boa Vista estava a ser usada para formalizar o negócio com a Omni. A compra acabou por não se concretizar. A RTP, a Polícia Federal, revela que Róvulos Magalhães também está a ser investigado. Isso tem que ser investigado para ver quem pagou o frete, quem recebeu, tem um contrato de compra e venda, a partir de que momento está a valer uma empresa ou outra. Isso tudo está sendo investigado.
responsável pela investigação da Polícia Federal, diz que ainda é muito cedo para apontar responsáveis e que para já todos são suspeitos da mesma forma, incluindo passageiros e tripulantes. Explica que não há provas que permitam obrigar João Loureiro a ficar no Brasil. Por enquanto não tem nenhuma medida judicial contra ele. Nós não podemos retê-lo aqui. As autoridades acreditam que o mais provável é que a droga tenha vindo do Peru ou Bolívia, mas nenhuma hipótese foi descartada. É uma investigação para desenvolver com mais revelações, já a seguir ao telejornal no sexta às 9. E 2020 foi o pior ano para a economia portuguesa desde 1974. Assim, a pandemia provocou uma queda de 7,6% face ao ano anterior. Este valor foi confirmado pelo Instituto Nacional de Estatística. Alguns números ajudam a explicar esta quebra histórica da economia. Vamos ver, o consumo das famílias caiu quase 6%. O investimento das empresas recuou quase 5%. As exportações afundaram mais de 18% face ao ano anterior. E assim, chegamos aqui. O ano passado foi então o pior ano para a economia portuguesa desde 74. O primeiro ano da pandemia foi também o mais negativo para a economia portuguesa desde o 25 de abril. O Instituto Nacional de Estatística confirmou agora a riqueza produzida em Portugal caiu 7,6% em 2020. No último trimestre do ano recuou 6,1%, sempre em comparação com 2019. Foi este resultado melhor do que o esperado inicialmente, nos últimos 3 meses do ano, que fez falhar por excesso as previsões dos principais organismos nacionais e internacionais e mesmo do Governo, que tinha apontado em outubro para uma queda de 8,5%. No entanto, o crescimento do quarto trimestre foi revisto em baixa para metade face ao trimestre anterior. A contribuição mais negativa para o número final do ano veio do consumo privado, que caiu quase 6%, o investimento diminuiu quase 5% e as exportações, com a penalização do turismo, reduziram-se em mais de 18%. O INE alterou também a análise relativa a 2019, com a incorporação de dados adicionais. O PIB desse ano passou de 2,2% para os 2,5%. A suspensão do pagamento dos empréstimos aos bancos continua a travar muitas falências. Quase um ano depois do início da pandemia, perto de 1/4 das empresas em Portugal continua a beneficiar de moratórias bancárias. Dados do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal mostram então que o alojamento e a restauração são os setores mais afetados pela crise. O número de empresas que recorreram às moratórias dispara para 48%, ou seja, quase metade. Muitas famílias também negociaram com os bancos a suspensão do pagamento dos empréstimos para a compra de casa. O prazo de muitas dessas moratórias termina a 31 de março. Se este prazo não for estendido, há 60 mil famílias em risco de entrarem em incumprimento. A DEC aconselha negociações com os bancos. A preocupação aumenta com o fim das moratórias. Neste momento, mais de 60 mil famílias estão em risco de perder a casa. Para quem teve corte de rendimentos durante a pandemia e está em risco de comprometer o pagamento da prestação, a DEC sugere o contacto imediato com o banco. Tentar aqui renegociar o crédito, ou a taxa, ou aumentar o prazo, sabendo que se aumentar o prazo ou optar por outras possibilidades, como por exemplo períodos de carência de capital aos juros, irá sempre pagar mais juros no final, mas para muitas famílias poderá ser essa a única forma de conseguirem ultrapassar esta situação. Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior percentagem de contratos em moratória. Este pedido de suspensão de pagamento de crédito termina a 31 de março e para já não há previsão de prolongamento. Os danos poderão ser significativos e por isso a DECO apela a um apoio extra para as famílias. Pensar no mecanismo de criar aqui um mecanismo transitório, alguma forma de proteger estas famílias para que de um momento para o outro não se vejam abraços com um crédito que não podem cumprir, não podem pagar e podendo-se até arriscar a perder o seu imóvel. O assunto não é novo. A banca já garantiu que tudo fará para ajudar. É a nossa obrigação tentar entender as dificuldades do cliente e, dentro de um rigor, de um contexto de risco, dos parâmetros de risco que nós temos disponíveis, perceber como é que podemos apoiar.
O número de empresas com contratos em moratórias também é significativo. O INE e o Banco de Portugal dizem que mais de 1/5 das empresas continuam com suspensão de crédito. No setor do turismo, praticamente metade continua com o apoio. Vacinados contra a Covid-19 vão ter passaporte especial que permite viajar livremente por toda a Europa já antes do verão. O guarda-redes Alfredo Quintana não resistiu à paragem cardiorrespiratória no treino, morreu aos 32 anos. Não se esqueça, daqui a pouco há também investigações sexta às 9. Fazemos um brevíssimo intervalo, cerca de 3 minutos.